boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos ao terceiro dia, né, de formações pelo 7º Prêmio Dana, que tem apoio institucional do Colegiado Setorial de Artes Visuais do Rio Grande do Sul, da SOGIL, financiamento da Dana e realização da Prefeitura de Gravataí, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, e Quiosque da Cultura. Sou a Mari Veleda, vou fazer a mediação da apresentação de hoje. Agradeço a presença de todos que estão aqui, todos e todas. Vamos para mais uma noite, né, de aprendizado. Espero que seja produtivo, como tem sido todas as apresentações, né, nos últimos dias. Agradeço a presença do Luiz Pedro Ferreira, né, que é o representante da Dana. Prazer é meu, obrigado, pessoal. Obrigada, Luiz Pedro. Está acompanhando assiduamente todas as formações, estou muito feliz. Eu te agradeço muito, né, por compartilhar o teu tempo conosco também, e também poder... Aprendendo junto. Aprendendo todos juntos, né? Agradeço a presença da Cristina Arns, que é uma das juradas do 7º Prêmio Dana. Não sei se a Jussara Moreira também está participando hoje. Oi, Cristina, bem-vinda. A Jussara Moreira, Mona Carvalho é a terceira jurada, né? Marcilene Forec, que será a palestrante de amanhã, também está participando. Silvia Maciel, representante do Conselho Municipal de Políticas Públicas para a Cultura, de Gravataí, né? Sim. Boa noite, Silvia. Agradeço a presença de todos os artistas interessados, né, em se inscrever no Prêmio Dana ou fazer, né, as formações para ter um conhecimento, um aprendizado, agregar, né, ao seu currículo. Então, hoje nós teremos a formação que vai ser ministrada pela Isis Abreu, né, de expografia em exposições, né, de artes visuais. Antes de passar a palavra para a Isis, eu vou fazer a leitura das orientações sobre as inscrições, como de praxe, né, para que todos fiquem cientes do formato que vai ser. A única forma de registro de presença aceita será o formulário oficial que vai ser disponibilizado no decorrer da formação, tá? Após, no mínimo, transcorrida 1 hora de formação. Sendo vedada qualquer outra forma de registro, seja por notificação via e-mail, WhatsApp, alegação de que participou, pedido de revisão da gravação, né? Essas não serão as formas oficiais aceitas, sendo a única forma de inscrição o formulário que vai ser disponibilizado, que deve ser preenchido. É isso que vai considerar a presença de vocês. No caso de proponentes que inscrevam projetos no 7º Prêmio Dana, serão adicionadas às suas avaliações 2,5 pontos por formação realizada, desde que acompanhem pelo menos 75% do tempo de duração da formação. Nós recebemos, além dos formulários, né, de presença, nós temos um relatório do Google Meet, né, que vai para o e-mail, né, do Quiosque da Cultura, e ali tem todas as informações dos e-mails acessados, que horas a pessoa entrou, que horas a pessoa saiu. Então, também pedimos que as listas, os formulários de presença não sejam compartilhados com pessoas que não estejam participando da formação, porque a gente tem como bater as listas e verificar se a pessoa efetivamente estava participando, né? Como tem essa questão da pontuação, a gente teve esse cuidado. No caso de coletivos artísticos, as pontuações não são cumulativas, né, entre integrantes de um mesmo coletivo na mesma formação, sendo que para essa formação vai ser dado 2,5 pontos para um dos representantes do coletivo. E vocês vão botar lá no formulário de presença também qual é o coletivo que representa. Não é preciso enviar extrato de presença, porque nós vamos conferir pelo formulário e
pelo relatório que o Google Meet nos envia, né, automaticamente, e nem na inscrição de vocês no 7º Prêmio Dana também não precisa anexar documento, né, comprovando a presença de vocês. Após toda a fase de seleção, né, provavelmente no mês de maio, vou enviar a vocês certificados de participação para os que confirmaram presença e participaram em 75% de cada oficina, né, do tempo de cada oficina, mas agora, no momento, fica inviável eu conseguir providenciar. Mas vocês vão receber um certificado digital que vai ser enviado por e-mail. Isso aí pode contar para currículo, vocês podem colocar no portfólio, que vocês aprenderam a fazer com o Guilherme Maltoni, né, na primeira oficina. Aliás, também cito agora a presença do Guilherme, né, que foi o primeiro palestrante, ele que vai nos ajudar hoje para passar os slides, né? Obrigada, Guilherme, te agradeço muito. O possível acesso às gravações das formações, em nenhuma hipótese vai contar como pontuação extra. Fica apenas a título de conhecimento, caso vocês queiram acessar. Provavelmente na semana que vem, essas gravações serão disponibilizadas no canal do YouTube da Dana, tá? Eu vou divulgar amplamente a todos que participaram. E aí, caso vocês queiram tirar alguma dúvida e acessar o vídeo, aí vocês vão poder acessar por lá. Mas quem não participou e não registrou presença nas formações, não vai poder considerar como pontuação ter acessado a posteriori, né, essa gravação. Após 40 minutos do início da fala da Isis Abreu, né, que é a nossa palestrante de hoje, não será permitido o acesso de novos participantes à sala, para não prejudicar o andamento, né, da oficina, e também, né, porque a pessoa já perdeu grande parte da apresentação e não tem sentido, então, realizar a oficina, tá? Assim que encerrarem as formações, o formulário de presença será fechado. Então, pedimos a atenção que assim que eu disponibilizar no chat, vocês já acessem, preencham o formulário e antes do encerramento da oficina, vocês têm que enviar o formulário para que seja confirmada a presença, tá? Amanhã, provavelmente, nós vamos enviar a apresentação para o e-mail dos que confirmaram presença, a apresentação completa do PowerPoint que vai ser apresentado, né? E aí fica mais acessível para vocês também terem contato, tá bom? Então, as orientações sobre as inscrições, o processo de registro de presenças, na verdade, já foi passado. Eu vou, então, apresentar a Isis Abreu, que é a nossa palestrante de hoje, tá? E, em seguida, eu passo a palavra a ela. Isis Abreu é mulher preta e periférica, pesquisadora, curadora, servidora estadual atuando como coordenadora do setor de acervo do Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul, o MAC. Trabalhou no Núcleo de Curadoria e no Núcleo de Programa Público do Museu de Arte do Rio Grande do Sul, o MARCS. Integra o Conselho de Acervo e Curatorial do Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul. Pesquisadora, mestra em História, Teoria e Crítica de Arte pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da URGS, bacharela em História da Arte pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no ano de 2016. Seja bem-vinda, Isis. Agora passo a palavra a você. Obrigada, Mari. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Peço desculpas, então, né, pelo atraso. A câmera do meu Note, ela resolveu, na última hora, queimar, então a gente teve que buscar uma solução. Mas, enfim, seguimos. Quero começar agradecendo ao convite da Secretaria Municipal de Cultura, né, é sempre um prazer poder contribuir com o Prêmio Dana, né, lembrando que
O prêmio, ele, nesse momento, né, se consolida como uma instância de fomento nas artes visuais. Isso é bastante importante no campo das artes aqui no Rio Grande do Sul, né, em Gravataí também. E acredito que agora, com essas qualificações também, o prêmio, ele dá, né, mais uma encorpada e se torna ainda mais relevante no sentido de que traz essa possibilidade de profissionalização e qualificação dos artistas, que também é bastante importante, né? Então, agradecer mais uma vez o convite e dar os parabéns pela iniciativa. Então, a aula de hoje pode passar, Guilherme, obrigada. Então, é projetos expográficos em artes visuais. Por que projetos expográficos em artes visuais, né? Porque tem projetos expográficos para diferentes exposições, né? A gente tem exposições históricas, exposições em museus de moda, em diferentes tipos de museu, né? Então, essa é mais específica para as artes visuais. Então, a ideia é que a gente consiga entender um pouco mais, né, o que é um projeto expográfico, o que é um projeto curatorial, e a importância da gente olhar para esse detalhe, que não é um detalhe, né, acho que é uma parte bastante importante de um projeto de artes visuais, de uma exposição. Então, da gente entender qual é a importância, né, na hora de se inscrever em um edital, de pensar a expografia da exposição. Pode passar, Guilherme, por favor. Bom, quis começar, né, falando numa exposição. Então, a gente tem, normalmente, essas figuras, né, do curador e do arquiteta, ou arquiteta, ou um design também, né, para pensar a expografia. O curador é uma figura de uma pessoa que vai contribuir, né, com o artista tem essa possibilidade de, quando deseja fazer uma exposição, de convidar alguém, algum pesquisador, curador, né, que dialogue com a poética dele, que tenha pesquisas na área, enfim, que eles possam estabelecer uma parceria para poder criar, então, uma exposição a partir da poética de cada um de vocês. Então, existe essa figura, só para que vocês saibam, né, que quando vocês forem participar, submeter projetos em editais, vocês não precisam escrever e pensar a curadoria sozinhos, vocês podem chamar, acho que é interessante também poder fazer essas parcerias, né, porque é um olhar de fora também para a produção de vocês. E pensando também, né, na importância desses cursos, eu acho, da gente pensar que os editais, né, eles hoje são a principal ferramenta, né, eu acho que é um dos lugares que o artista tem hoje para se colocar, né, para enviar seus projetos e poder se colocar profissionalmente, né, no mercado. Então, por isso a importância de uma formação como essa, né, e como é um espaço bastante concorrido, né, porque é uma das instâncias que hoje os artistas têm para poder fazer circular o seu trabalho. Então, existe uma concorrência, né, cada vez mais artistas e outros agentes do campo procurando, né, submetendo projetos a editais. Então, quando a gente vai pensar um projeto de exposição, a gente precisa organizar, né, ele desenvolver de uma forma que o júri, né, que ele se destaque diante desse júri. Por quê? Porque a concorrência, ela é grande, então, por isso a importância da gente ter, né, essa aula. Pode passar, Guilherme. E daí, então, pensando, né, no projeto de vocês, quando vocês forem escrever para edital, é interessante, né, essa figura do arquiteto ou do design, que é quem vai fazer o projeto expográfico. Eu vou introduzir daqui a pouquinho, né, os conceitos. Fiquem tranquilos, e depois a gente vai ver exemplos, né, de projetos expográficos, mas só para vocês verem como que é diferente, né, a gente enviar um projeto já, né, ali montado, mostrando, né, qual é o tema, como que as obras vão estar dispostas no espaço, como que a gente está comunicando, então, esse tema, a gente vai ver isso, né, a exposição, ela é uma forma de comunicação, né, é uma narrativa. E
para vocês verem como que faz diferença, assim, né? Quando o jurado pega um projeto e vê que tem ali já um projeto pronto, né? Um projeto que foi feito, pensado, elaborado. Claro, não precisa ser por um arquiteto no primeiro momento, ou por um designer, a gente consegue fazer também em outras ferramentas no Canva, PowerPoint. O importante é que vocês consigam transmitir, né, com clareza para o júri o que é esse projeto, o que vocês estão pretendendo comunicar nessa exposição. Isso vai ser fundamental na hora dos jurados de escolher. Então, por isso que é importante vocês olharem para isso, né, e começar a cada vez mais elaborar, enfim, e tentar fazer parcerias. Às vezes a gente consegue, né, tem um amigo ou amiga ali que é arquiteta, que é designer, daqui a pouquinho faz uma parceria, né, e quando for submeter um edital, aí é bom também porque todo mundo sai ganhando. Pode passar. Então, esse é o conceito básico, tá, pessoal, de expografia, né? Pensando, então, a expografia como um conjunto de técnicas para o desenvolvimento de uma exposição. A gente pensa a expografia como um espaço construído, né, um espaço físico e simbólico que é constituído por 3 elementos básicos. Então, a gente vai ter 3 elementos que compõem a expografia, né, que vai nos guiar no desenvolvimento, na criação dessa expografia, que é o quê? O conteúdo, a ideia e a forma. O conteúdo é o tema, né? Qual é o tema dessa exposição? Qual é o tema, no caso do artista que vai fazer esse projeto, né? A partir ali, então, da tua produção, de algumas séries ou de alguma poética específica, né? O que tu está querendo mostrar, né? Qual é o recorte da tua produção nessa exposição que tu vai submeter nesse edital. A ideia, então, e a forma é como, né, tu vai fundamentar essa narrativa, é a ideia, depois a gente vai ver de forma mais clara, e a forma é como que os objetos, no caso as obras, vão estar dispostos no ambiente, né, no espaço físico. E esses 3 elementos básicos, eles vão gerar a percepção, né, a experiência estética do espectador. Então, a gente está querendo comunicar numa exposição, né, algum assunto, alguma narrativa, e o nosso objetivo também é que as pessoas, que o público, né, que vai visitar, consiga fruir, ou ter uma experiência estética, ou entender, né, qual é essa narrativa que a gente está tentando transmitir, mas que eles também possam construir suas próprias percepções a partir daquilo que eles estão vendo, porque isso é uma outra coisa importante também, né, em educativo, que a gente fala sempre, né, a exposição, ela não é uma narrativa que tu está impondo, né, cada pessoa, cada visitante, ele vai trazer, né, as suas próprias questões e esse que é o legal de uma exposição, assim, de uma obra, né, tem aquilo que o artista está dizendo, tem aquilo que a curadoria está dizendo, mas também tem as percepções do público, né, a partir da sua bagagem, a partir das suas vivências. Pode passar, Gui, por favor. Então, aí a expografia, então, a gente pensa ela, né, como a construção de um espaço. Ela pode ser comparada à tarefa de um texto, então a gente vai pensar ela, né, já que a gente está falando de narrativa, a gente vai pensar a exposição como se fosse um texto que a gente está apresentando para o público, né, um eixo comunicacional. E aí, então, esse autor, né, o Bauer, ele vai dizer que esse texto ele vai estar dividido entre a fundamentação das ideias, a produção imagética e a extroversão. E aí, então, da gente pensar, né, a expografia como uma escrita da exposição. Daí eu vou falar sobre esses conceitos, cada um deles, né, o que é a fundamentação das ideias, o que é a produção imagética, que é a extroversão, e depois a gente vai para os exemplos. Então, a fundamentação das ideias, pensando, né, então, essa exposição enquanto eixo comunicacional, a gente pode observar a existência de um esforço em se conjugar os distintos elementos que compõem a exposição, ou seja, os objetos, buscando dar um sentido ao projeto expográfico.
nesse âmbito, a exposição passa a ser observada enquanto um texto a ser escrito, dadas as infinidades de interconexões que se estabelecem e se relacionam, permitindo diversas leituras de seu conteúdo. Entendida a exposição enquanto eixo comunicacional, articulado nesses 3 elementos, né? Na fundamentação, na produção imagética e na extroversão. Já a produção imagética ela vai se constituir na materialização e na explicitação do discurso institucional, amparando-se por meio dos objetos e dos diálogos possíveis de se construir entre eles. Deve-se aqui observar que a expografia não é neutra, e a linguagem utilizada por ela é viabilizada por meio de elementos que acrescentamos aos objetos, o que pode fixar e reforçar seu conteúdo ou dar abertura a novas leituras capazes de assegurar múltiplos discursos e interpretações que podem ser percebidos em uma única exposição. E a extroversão é como o público vai ler, né? Como o público vai perceber esse discurso expográfico. Pode passar, Gui, por favor. Então, a expografia, né, dentro desse grande conceito, né, ela é pensada, então, como conteúdo, ideia e forma, né? Aí, dentro desse grande guarda-chuva, conteúdo, ideia e forma, a gente vai ter o tema da exposição, o título, e aí a gente vai pensar os módulos da exposição como parágrafos, pensando que a gente está dentro dessa ideia de texto, né? E os objetos vão ser as palavras. E a extroversão é a leitura. Então, o que é? A gente juntar essas palavras, né, e criar ali frases e parágrafos para poder narrar aquilo que a gente está querendo. Pode passar. Aí esse eixo comunicacional que eu já mencionei antes, pode passar. E aí a gente vai para os exemplos práticos, porque às vezes o conceito ele fica, né, muito difícil da gente aprender. Então, as imagens, elas vão trazer essa noção maior do que é essa narrativa, né, o que é esse texto e como que a gente constrói uma expografia. Essas imagens, só volta um pouquinho, Gui, por favor, são da minha primeira exposição, que eu realizei em 2019, uma exposição que aconteceu lá no Margues, né, o Museu de Arte do Rio Grande do Sul, e ela chamava Otacílio Camilo, Estética da Rebeldia. Então, veja, o título, ele já é o primeiro elemento dessa narrativa, né, desse texto. Então, ele é o grande tema. O que eu estava falando, né, o que era esse projeto curatorial? Era sobre um artista específico, chamado Otacílio Camilo, e era um recorte da produção dele, que eu estava chamando de Estética da Rebeldia. Eu queria mostrar o que tinha, né, a partir desse conceito de rebeldia nas obras. Então, por isso esse título, né, eu queria mostrar como que nessa produção dele existia, né, essa ideia, uma estética da rebeldia, já que ele era adepto do movimento punk. E aí, então, são vários elementos que vão entrando, pode passar aqui, por favor, para a gente construir essa narrativa. Então, é importante que vocês pensem no total, né? Então, começa lá no título, onde a gente já começa a introduzir esse tema, e introduzir qual é a narrativa que a gente está querendo mostrar. O convite é bastante importante que esteja, né, pensado dentro dessa mesma ideia, desse mesmo conceito geral do que é a exposição. Então, como eu estava falando de um artista que era adepto do movimento punk, nós decidimos, né, que as letras seriam todas também trazendo essa estética do punk para a exposição. E aí, esse é um trabalho, né, uma gravura do artista que foi escolhida para o catálogo, né? Catálogo não, desculpa, para o convite e para todas as outras artes gráficas da exposição. Pode passar. E daí, então, na exposição a gente vai criando, né? O que é a expografia? São todos esses elementos que antes a gente viu que é a forma, né? Que eles juntos vão transmitir o tema principal, o conceito principal, né? A narrativa principal da exposição. E aí, então, a gente deve pensar, né, que primeiro tem esse tema maior,
e aí depois cada eixo vão ser pequenas narrativas. Então, o que é importante vocês pensarem, né? Quando o artista, eu vou fazer uma exposição, e vou mostrar ali os meus trabalhos, as minhas obras. Mas não é só colocar no espaço expositivo, né? A expografia é o quê? É quando a gente pensa como que uma obra dialoga com a outra, né? Então, na parede a gente vai colocar tudo, a diz ali, não é neutro, né? Tudo tem uma intenção. Então, uma obra, ela vai do lado da outra para criar uma narrativa, né? Então, tem uma grande narrativa que é o tema, e depois tem micronarrativas que vão compondo a exposição. Aí, só para mostrar, então, como que o texto curatorial foi pensado, né, junto com esses elementos e com esses ícones que traziam essa ideia, então, de uma estética da rebeldia. Pode passar, Gui. Bom, eu trouxe essa imagem porque eu acho ela bastante importante no sentido de como que a gente pensa essa narrativa, né, e como que a gente traz elementos para fundamentar, né, essas ideias. E daí, nessa parede, a gente vai ter o quê? Esse artista, ele fazia gravuras, né, já falei. O que é a tentativa nessa parede principal, ali onde tem esse texto? O artista, ele era punk. No movimento punk, tem uma expressão que é o fanzine, né? E o fanzine, ele é feito de vários recortes de revistas, de jornal, a junção de vários elementos, né? Dentro desse pequeno livro. Todo mundo conhece, né, como é que é um fanzine. E daí, o que eu pensei para essa exposição? Bom, para poder mostrar, né, a importância de um fanzine e como que os trabalhos desse artista, o Otacílio, dialogam com essa estética do punk, eu vou reproduzir, então, na parede, essa ideia do fanzine. Então, essa composição que tem nessa parede, ela é toda pensada nesse sentido, de poder trazer para o espaço expositivo, né, para esse espaço físico, uma ideia que é do bidimensional, né, do fanzine ali, para que o público tenha essa experiência mais próxima, né, do que era também o trabalho dele, dessa relação que tinha com o movimento punk, e tudo que significa o movimento punk, né, todas as suas vertentes. Esse artista também, ele fez gravuras para uma banda, né, de punk rock, daí ali tem os discos, enfim, só para vocês entenderem, né, como que foi pensado, então, nessa parede, por que tem todos esses elementos. É um poema do artista, que está colocado ali, junto com as obras dele, tentando trazer essa ideia, então, de fanzine. Pode passar. E aí, então, a gente vai, em cada espaço, né, a gente vai construindo pequenas outras narrativas, né, essa parede que tem essas folhas, né, dispostas uma ao lado da outra, isso é um livro de artista que foi criado por ele, por outros dois artistas. E, então, como a gente exibe, né, um livro de artista? Como é que a gente faz se o público não vai poder manusear o livro? Né, e daí da gente pensar possibilidades de mostrar o trabalho também, né, na sua totalidade, mas também pensando que na preservação, enfim, de que é um objeto que não pode ser manuseado. Então, a solução encontrada foi, né, tirar o espiral do livro e exibir ele na parede dessa forma. Essa obra, ela fala sobre a estética do circo, e ela foi feita na década de 80, num espaço que era um espaço que recebia um circo, e eles fizeram uma performance lá. E aí, então, o que eu fiz, né? E essa obra, ela é o quê? Ela é o livro de artista, ela é a performance que foi feita lá no local, e ela é as exposições que foram criadas depois, e as fotografias. Então, essa parede onde está o livro, ela está de frente para essa outra onde está essa projeção, que é a projeção das fotos da performance. E aí, a gente vai fazendo o quê? A gente vai trazendo uma série de elementos para que o público consiga acessar, né, o que foi essa performance, por exemplo, o que significa essa narrativa, essa ideia do circo que o artista está querendo trazer. E aí, por isso, então, ali no chão,
aquilo ali é a serra de, como é que chama? Resto de serragem. Que isso era usado, não sei se é ainda, mas antigamente os circos usavam no chão, né, porque os terrenos que eles colocavam eram úmidos, então tinha que fazer o picadeiro com essa serragem. E daí, então, eu trouxe esse elemento, né, que é o elemento do tema principal da obra, que é o circo, para tentar fazer o público chegar o mais próximo possível dessa experiência estética do que é o que o artista está abordando ali, né, que é essa ideia do circo. Pode passar, por favor. Então, essas duas obras ali, né, elas ficavam numa sala sozinhas. Então, era a projeção, aquela serragem, e o livro, tudo isso numa sala só. Pode passar. Eu estou um pouco preocupada com o tempo, Mari, daí eu estou indo um pouco mais rápido, já que a gente perdeu uns minutinhos aí, mas vamos lá. Então, bom, aí eu não passo... tá dentro do horário. Tá bom, então, tá, obrigada. Vou passar, então, agora para a exposição Presença Negra no Margues. As minhas experiências curatoriais, as primeiras foram, né, lá no museu, onde eu trabalhei, desde 2019 até o final do ano passado. E a exposição anterior, ela foi feita numa sala menor. E essa Presença Negra no Margues, ela foi feita nas galerias principais. Então, um espaço muito, 3, 4, 5 vezes maior. E aí, quanto maior o espaço, maior o desafio, né? Ali nas salas negras do museu, era um espaço pequeno, deu para dar conta legal. Mas, e agora nesse espaço, né, que são 3 galerias super grandes e que tem um pé direito gigantesco, como é que a gente vai trabalhar, então? Então, pensando lá no tema, né, no geral, o que é essa exposição? A exposição Presença Negra no Margues era uma exposição sobre artistas negros, né, artistas negros e negras. A gente estava falando sobre autoria negra, essa era a temática principal. Não eram obras falando sobre pessoas negras, não. Eram obras de autoria negra, que era para pensar uma questão sistêmica do nosso campo, como que os artistas negros são inseridos, né, no campo das artes. Pode passar, Gui, por favor. E aí, então, como é que a gente vai pensar um projeto expográfico para mostrar a obra de 70 artistas, que foi o recorte que a gente fez, né, de 70 artistas, claro que no Rio Grande do Sul tem muito mais, artistas negros e negras, mas a gente fez esse recorte a partir de uma pesquisa maior. E aí são obras de diferentes linguagens, de diferentes técnicas, de diferentes suportes. Como é que a gente faz para exibir tudo isso dentro dessa narrativa maior, que é pensar a produção de autoria negra? Aí a gente traz, esse é o primeiro elemento que tinha quando a gente entrava na exposição, né, que é a obra do artista Zé Darcy, que é a representação do orixá Exu, né, que é o orixá das encruzilhadas, dos caminhos, das possibilidades, enfim. É um orixá super importante na religiosidade de matriz africana. E aí, então, a gente escolheu ele para abrir, por quê? Por causa do conceito, do que ele representa, que é as diferentes possibilidades. Isso era central para nós, dentro dessa narrativa da gente pensar essa produção de autoria negra, era pensar como mostrar essa produção de autoria negra sem cair em essencialismos, que é o quê? É as pessoas acharem que artistas negros só produzem coisas sobre negritude. Isso era um desafio da exposição, porque existe essa tendência, né? Artista negro fala sobre religião, fala sobre racismo, fala sobre samba, fala sobre capoeira, enfim, sobre a cultura negra como um todo. Não, isso é essencialismo, é colocar o artista dentro de uma caixinha e não deixar ele fazer outras coisas. E a gente, então, selecionou esses 70 artistas que trabalhavam com temáticas, assuntos e técnicas diferentes, e agora vamos mostrar. Então, essa obra e essa palavra, Oba Oritá Metá, que é um dos nomes do Exu, né, ela vem nesse sentido, de dizer, olha, essa produção, tem 70 artistas aqui, e por isso que os nomes deles estão ali, mas a produção deles é muito plural. A gente vai ver de tudo aqui. E a gente, então,
colocou esse símbolo, né, que é o Exu, a partir dessa ideia de possibilidades, para que o público percebesse a pluralidade da produção artística desses 70. Então, isso já é uma narrativa inicial, né? Como que a gente organiza, então, esse tema maior? Como que a gente começa? É a introdução do texto, eu diria. Ó, estamos falando sobre isso. Vamos ver, então, como é que ficou? E aí, então, a gente vai ter vários eixos, né? 5 eixos. Os 3 das galerias principais, as salas negras e mais uma outra sala menor que tem ao fundo da galeria. Pode passar, Gui, por favor. Então, a gente tem a entrada ali, né, que vai para essa galeria do meio, pode passar. E aqui a gente tem a nossa primeira narrativa, né? Então, entrando, são 5 salas. Cada uma dessas salas tinha uma narrativa, tinha um pequeno texto. Nesse aqui, a gente queria abordar a questão da diáspora negra, né? A travessia do Atlântico, da África para as Américas. Então, daí tem essas 3 obras, né, elas são, uma chama Mansa Musa, a do meio, e aí, enfim, é um rei de um país africano da Idade Média, e daí ela traz esses 4 elementos, né, essas 3 obras, e esse elemento, e essa outra do chão com esses navios, ela traz a narrativa da diáspora. Então, na parede a gente tem o continente africano, a partir daquelas 3 figuras ali, e aí depois no meio, a partir dessas obras, que é de um artista também de um país africano, o Omar, que ele traz, então, esses navios representando a diáspora. Então, isso é um núcleo pequeno, dentro desse núcleo maior, onde a gente estava querendo falar sobre a diáspora e também sobre a cultura, como se desenvolveu, né, a cultura de matriz africana aqui no Brasil. E aí do lado, então, essa imagem do lado é a parede que fica de frente para essa primeira, né? E daí lá no fundo, então, tem uma outra narrativa falando sobre corpos negros, e poderia ser, então, a consequência, né, o resultado da diáspora aqui no Brasil. Pode passar. Vejam que a gente tem, então, uma sala grande, onde a gente tem uma narrativa que vamos falar sobre diáspora e cultura negra a partir do Brasil. Aí a gente vai para uma parede dessa galeria, né, onde tem esse conjunto de obras que estão pensando o espaço físico daí, né? Como que esses corpos que vieram né, de forma forçada, como que eles vieram, daí por isso tem esse trabalho lá em cima do Leandro Machado, né, que é a representação de um navio negreiro, e como que essa população se reorganizou aqui no Brasil, no território mesmo. E daí era uma série de mapas ali que a gente pensava a questão territorial mesmo, né? A partir quais foram os resultados geográficos, a gente pode dizer assim, dessa travessia, né? Que é o quê? Daí, então, uma população, né, de diferentes regiões da África, que vai chegar num espaço que foi invadido, né, dos povos originários, enfim, e como que se cria essa nova sociedade, então, com essas 3, com a reunião dessas 3 raças entre parentes, porque a ideia de raça não existe, né, europeus, indígenas e africanos e seus descendentes, né, como que se cria essa nova territorialidade. Então, essa é a narrativa que está construída aí nessa parede, com a reunião, então, dessas obras. Daí uma dialoga, né, com a outra e com o que está no centro. Pode passar, por favor. Bom, se na parede, essa aqui é a parede de frente para essa anterior, né? Se lá eu estava falando de território, né, a partir dessa travessia, como que se reconfigurou, como que essas pessoas se reorganizaram nesse território, aqui eu estou falando como que elas se reorganizaram na sua cultura, nas suas manifestações simbólicas. E aí a gente vai ter, então, esse pequeno nicho da esquerda, onde tem esses quadros ali, que é o Malchum, ali a gente vai estar falando sobre religiosidade,
né? Aí nos 3 quadros ao lado também, né? Daí religiosidade de matriz africana. Depois traz religiosidade católica, pensando também a Umbanda, como que, né, aconteceu essa união da religiosidade de matriz africana com a crença, né, dos caboclos, a crença indígena, e também com o catolicismo. Então, toda essa parede aí depois tem ali a capoeira, que é uma expressão cultural, né, e vários outros quadros que vão trazer também essas expressões, manifestações artísticas que tem matriz africana. Então, toda essa parede, ela vai mostrar isso, né, como que se deu essa reconfiguração cultural mesmo, juntando também daí essas diferentes culturas. Pode passar. Então, né, o que passou era um eixo, ali tinha uma história, tinha um texto, e aí, então, agora a gente vai passar para outra galeria, onde vai ter um outro texto, né, uma outra narrativa, a partir de outros conceitos. Então, se lá eu estava pensando uma questão histórica, né, a diáspora, uma questão geográfica também, aqui eu vou estar pensando mais as relações sociais. A partir de conceitos como interseccionalidade, de raça, gênero e classe. Pensando também a questão do racismo, essa parede ela vai trazer isso bastante forte, né? Daí aqui esses artistas, sim, eles estão falando sobre racismo, são artistas que estão preocupados com esse tema, né? E aí então a gente reúne esses trabalhos que vão trazer pequenas narrativas, né? Então a gente tem ali a questão do cabelo, que está sendo introduzida e abordada a partir, nesse centro, né, a partir da obra do Leandro Machado, que é uma pintura que ele faz com Enê. Enê é uma tintura de cabelo usada por mulheres negras e homens negros para alisar o cabelo. Então, tem toda uma narrativa em torno da estética negra, mas também da questão da ideologia do branqueamento, né, e também de sempre a branquitude olhar a estética, né, a aparência, a beleza negra de uma forma negativa, né, e daí por isso que a gente alisava os cabelos, porque não estava dentro do padrão branco. Então, esses artistas, eles estão falando sobre isso, né, como que durante tanto tempo a nossa aparência e a nossa beleza e o nosso fenótipo foi negado por não estar dentro desse padrão, que é o padrão eurocêntrico que se cultua aqui nesse lugar que a gente chama de Rio Grande do Sul. Pode passar. Aqui, então, é uma outra parede, né? São 3 outras paredes dentro dessa mesma sala, só que aqui a gente vai estar falando sobre família e maternidade. Também trazendo as questões, né, sociais, questão do racismo, questão da estética da mestiçagem, da ideologia do branqueamento, só que a partir desse núcleo familiar e infantil também. Pode passar aqui, que eu vou mostrar daí e daí aqui são pequenos núcleos dentro daquele núcleo maior, que são outras pequenas narrativas. Então, dentro desse núcleo grande, onde a gente estava falando de família, estamos abordando a questão da maternidade da mulher negra, né? Que se a gente for pensar historicamente, as mulheres escravizadas, elas não podiam exercer a sua maternidade, porque quando elas... depois que os filhos nasciam, né, elas eram levadas, algumas, escolhidas para amamentar o filho da casa grande, né, a criança da casa grande. Então, elas que é a mãe preta, né, ou a Bá, que se chamava também. Então, existe, né, essa questão que é uma questão histórica e social, que é da mulher negra não ter podido exercer sua maternidade durante o período escravista, porque ela tinha que dar o seu leite, né? E daí essa obra da Judith Bach, que está ali no meio, a escultura, ela mostra isso, né? Essa representação da mãe preta. E aí depois, então, nos trabalhos que estão em volta, a gente restitui a maternidade da mulher negra, colocando ela com seu filho preto. E aí, do lado, a gente traz a questão da infância, né? Dentro de uma pesquisa que realizo de visualidades negras, pessoas negras nunca são representadas na infância, só pessoas brancas. É um resquício do imaginário da escravidão, como se pessoas negras não tivessem direito à infância.
Então, por isso tinha esse núcleo específico de infância, dialogando também com esse núcleo da maternidade, e aqui também a gente pensando, né, em romper estereótipos, né, essa galeria, ela tinha muito isso também. Pode passar, por favor, Gui. Então, se lá na outra a gente falava sobre família, aqui a gente vai falar sobre o feminino, né, a maternidade, aqui a gente vai continuar falando de maternidade, mas dentro também de uma questão mais feminina. Então, nessas obras onde tem ali o vídeo, é um núcleo que chama Oxum, né, que são trabalhos sobre Oxum, pensando a maternidade também a partir desse arquétipo, dessa orixá, da religiosidade de matriz africana. Só que daí a gente não está pensando a Oxum a partir da religião, mas a partir de questões sociais mesmo, né, que as fotografias vão trazendo, e que o vídeo dessa artista vai trazendo também, que é uma artista trans que está falando sobre maternidade e a questão transgênero. E aí, do lado, a gente vai estar falando ainda do feminino, mas a partir de um outro, né, conceito do feminismo, que daí a gente traz a Maria Padilha, a Exu, que é uma categoria, né, de Exu, tem os Exus femininos também. Então, essas 4 obras ali que esse homem está observando, elas trazem essa questão do feminismo. Então, para vocês verem como é que a gente consegue trazer conceitos, né, das ciências sociais, eu diria, né, para dentro de uma exposição de artes visuais, para pensar uma exposição, uma narrativa de artes visuais. Pode passar, Gui, por favor. E aqui uma questão, um outro conceito, dentro desse conceito maior de interseccionalidade, que é a questão da classe, né? Como que pessoas negras estão posicionadas dentro da nossa sociedade, a questão da pirâmide racial, da desigualdade social, enfim, tinha uma série, é uma narrativa maior sobre a questão da desigualdade social mesmo, e como que ela afeta mais pessoas negras. E aí, né, outros pequenos núcleos que vão trazendo narrativas mais específicas. Mas vejam, né, que a gente parte de uma galeria, né, de um tema maior, e depois vai reduzindo em pequenos nichos e pequenas outras narrativas para ir informando e comunicando para o público que a gente está querendo. Pode passar. Aqui é na mesma galeria, só que é uma outra parede, e é um conjunto de obras onde a gente vai falar sobre extermínio da população negra, genocídio da população negra, que é uma questão que é social também, né, que é uma realidade aqui do Brasil, e transfobia. E daí a gente vai ter 3 artistas, 2 artistas ali, transgênero, que nas suas obras, elas estão trazendo questões, né, sobre esse corpo dissidente, que é o corpo transgênero. E assim como a população negra, né, a população LGBT também está dentro de um grupo de risco, né, já que o Brasil é o país que mais mata pessoas LGBTQIA+, no mundo. Então, essa era uma outra questão. Então, vocês veem que lá na primeira galeria tinha uma questão toda histórica, né, e cultural. Aqui a gente já vai trazer para uma esfera mais social mesmo, para pensar a sociedade. Pode passar. E aí a gente vai para as salas negras, onde vai ter uma outra narrativa, que é onde a gente está pensando o afrofuturismo. Então, todas as obras que foram escolhidas para essa sala, elas estavam dentro dessa estética, né, afrofuturista, mas elas traziam também, elas eram produções de artistas de rua, né, da arte de rua, que é o grafite, que é o lambe, enfim, que são produções urbanas, né, e daí a gente achou que era importante trazer, né, esses artistas também e mostrar a produção, como é relevante a produção deles. Então, tem esse fotógrafo, né, que é o Afrovulto, são fotografias de uma festa que acontece aqui em Porto Alegre, chamada O Bronx,
né, que está relacionada à cultura de rua, que está relacionada também à ideia do povo de rua, né, dos Exus, que é esse conceito maior. E embaixo nessa televisão, pode passar aqui que eu quero mostrar para eles. Ai, não coloquei, tá bom, vou usar essa aqui mesmo. São grafites, né, aqui do lado direito, essas duas imagens são grafites que foram feitos na parede, assim, tipo, nesse pé direito alto, né, que a gente tinha que pensar como usar, os artistas vieram e fizeram um grafite gigante. E aí, do lado, a gente colocou, então, a Bronx, que é uma festa de rua, né, que é uma festa também da população negra e LGBTQIA+, para dialogar, então, com esse trabalho, e também nessa televisão, nós exibimos um vídeo de skate, pensando que o skate também é cultura de rua. Então, para vocês verem que a exposição ela não precisa ter só as obras dos artistas, ela pode trazer outros elementos, que podem ser documentos, que podem ser vídeos, que pode ser música, que pode ser qualquer outro objeto ou elemento que contribua nessa narrativa, que possa contribuir para essa narrativa e também para a percepção e para a fruição do público, né? Então, é a junção desses vários elementos que vão dando corpo para essa narrativa maior. Então, às vezes a gente, né, um vídeo de skate, né? Então, é uma produção audiovisual, que não é artes visuais, mas que está sendo usada dentro dessa exposição para compor essa narrativa. A mesma coisa as fotografias, elas não são necessariamente fotografias artísticas, elas são fotografias de uma festa, mas, né, elas estão sendo usadas ali de uma forma poética para compor essa narrativa maior. Pode passar, Gui, por favor. Aí vocês vão dizer, mas daí são exposições num museu, né, super grande, que tem toda uma estrutura. Como é que o artista, né, que às vezes a gente sabe que é difícil até conseguir o material necessário para sua produção, vai pensar tudo isso? Aí eu vou dizer para vocês, aquela primeira exposição que eu fiz era uma exposição quase sem recursos. Eu trouxe várias coisas, até uma placa de metal da rua eu trouxe para compor na exposição, porque eu achei que faria um diálogo interessante ali. Mas a gente não precisa de muito dinheiro, a gente pode usar também a criatividade. Claro, o ideal é que tenha bastante dinheiro para poder fazer tudo, mas a gente pode também usar a criatividade e pensar formas de compor e de criar essa expografia para que ela fique, né, visualmente bonita, né, bem, e que ela traduza, né, o tema que é o tema da exposição. Aí eu trouxe esse exemplo para vocês verem como às vezes não precisa de muito dinheiro, mas sim a gente pensar bem, né, como que vai exibir. Essa exposição Escrever e Fracassar, ela está sendo exibida na Fundarte, onde fica o Ergues, em Montenegro, no museu lá da Fundarte. Pode passar. Então, vocês, quando entra, né, na exposição, já tem essa parede. Pode ver que parece meio bagunçado, né? Porque são papéis amassados ali, dispostos, só que eles não foram simplesmente jogados, eles foram pensados dentro de uma composição harmônica, né, para que eles tenham um equilíbrio, para que possa ficar bem distribuído, né, no espaço, na composição dessa parede. Daí, então, ela usou esses suportes, né, de papéis, e são papéis amassados junto com a televisão, com as duas televisões, e todos eles juntos formam essa grande narrativa. Pode passar. Então, às vezes, não precisa, o que eu estou querendo dizer? Não precisa de moldura, não precisa de um suporte, um display todo muito elaborado. A gente precisa fazer uma composição que faça sentido, né? Que ela fique visualmente atraente. É isso que eu quero dizer, né? Para que o público olhe e diga, isso ficou legal, essa composição. Daí, aqui de novo, né, são tecidos, são alguns tecidos e algumas obras em papel, que foram dispostas ali, daí umas estão mais próximas das outras, porque elas, às vezes, é uma obra só, às vezes é porque elas estão criando elas têm um diálogo ali entre elas, né, só para ver que não precisa
também de moldura, né? A gente pode usar vários elementos para compor a expografia e também pode colocar, né, dispor a obra na parede ou no espaço de formas que não precise de um mobiliário muito elaborado, é isso que eu estou querendo dizer. Pode passar, por favor, Gui. E aí, aqui a gente tem exemplos de objetos suspensos no teto, né? Depois a gente vai ver lá no espaço lá do quiosque, né, que tem algumas questões, mas só para ver como também dá para dispor as obras no espaço, elas penduradas pelo teto, né, e daí dependendo do peso, dependendo se é um teto que ele suporta, né, peso, agora quando não suporta tem que ser coisas mais leves, enfim, mas só para vocês verem exemplos de que não precisa ter muito mobiliário ou objetos muito elaborados, assim, né, que um pouco, às vezes, a gente usar a criatividade também fica super interessante, pode passar. E aí aqui tem essa composição também, né, esse livro que está suspenso também no teto, dialogando com esses objetos que estão em cima do cubo. Então, tudo isso são composições que vocês podem pensar, né, de uma obra dialogando com a outra e pensando ela no espaço físico, né, no espaço positivo saindo um pouco dessa coisa da parede, né, de tentar usar o melhor possível a arquitetura, porque isso é interessante também. Às vezes a arquitetura parece ser uma barreira, mas se a gente pensar além, né, como que eu posso jogar com a arquitetura do espaço que eu vou expor a meu favor? A favor das obras, a favor da narrativa que eu estou querendo transmitir. Então, para vocês verem na parede ali também, né, a distribuição desses escritos, né, que é o tema da exposição, e desses papéis, mas de forma que não é bagunçado, sabe? A pessoa viu que teve ali um tempo que foi, qual é a palavra? Enfim, que a pessoa dedicou para fazer essa composição, né? Não foi colocada de qualquer jeito. E aí, cada coisa, né, que está ali num lugar específico, ela tem uma razão de ser, ela está em função, né, dessa narrativa maior. As televisões, né, para vocês verem como que a gente pode pensar também o uso da televisão sem ser normal, né, pode ser mais abaixo na parede, pode ser no chão, como lá na Presença Negra. Tem várias formas que a gente pode jogar com esse objeto, né, com esse suporte, para sair um pouco do lugar comum, assim. Como que eu vou deixar isso mais atraente? Porque o público é exigente também, né? As pessoas não querem mais só ver coisa na parede, elas querem ser impactadas também, digamos assim. Então, como que eu vou pensar o uso também desses aparelhos tecnológicos na minha exposição de uma forma que saia um pouco do comum? Pode passar, Gui. Aqui também, né, à disposição, pode ver que são folhas A4, de diferentes tamanhos, aí só aquelas ali do canto, né, esquerdo que tem moldura, mas como que a gente consegue organizar e compor de uma forma que não fique poluído? Era a palavra que eu queria desde o início, poluído. A gente... o conceito da exposição até pode ser nesse sentido. Por exemplo, o punk é uma estética super poluída. Então, por isso que naquela parede inicial tinha aquele monte de obras que eram rabiscos e também tinha aquele texto, mas ele foi composto de uma forma que não ficou poluído, né? Ele ficou harmônico, ele ficou bom visualmente, assim. Então, é isso, como que a gente vai organizar esses elementos de forma que não pareça que eles foram só jogados ali de qualquer jeito. Pode passar, por favor? Olha esse que interessante. Isso aqui lá na Fundarte, na sala, na galeria, a galeria ela tem uma parede que é toda de vidro, que é como é lá no quiosque. E aí, então, a curadora, que é a professora Carmen, distribuiu, né, esses papéis, esses textos, não sei se dá para aumentar, mas enfim, tem toda uma composição das folhas
que tem um texto em cada uma delas, e aí tem pequenas prateleiras ali que tem lápis, que trazem toda essa ideia, né, do que é o escrever, enfim, essa questão toda da escrita. E o texto, ele pode ser lido do lado de dentro, quem está dentro da galeria, e do lado de fora. Então, tu cria também um diálogo, né? Como que tu usa esse vidro, que aparentemente parece, agora não vou perdi uma parede, né? Não vou poder usar, porque tem... mas não, a gente pode usar também. Às vezes o obstáculo pode ser bom, né, para a nossa exposição, se a gente souber usar o espaço a nosso favor. Então, pode passar, Gui. Essa é a planta do quiosque, então. Aí, então, importante, né, que todos leiam o edital com bastante calma, que vejam todos os itens, né? Aí tem um item lá que fala sobre o mobiliário, eu já vou ver qual é, 12.2.3, lá no item 12, né? Depois do item 12 tem o 12.1, aí lá mais adiante vai vir o 12.2.3, depois o 12.2.4. Ele vai falar sobre o mobiliário disponível para as pessoas que querem se inscrever no edital, né? O que vocês vão ter, o que o quiosque vai oferecer para que vocês façam a sua expografia. Então, isso tudo vai estar lá no edital, por isso é muito importante ler o edital, porque é a partir desse mobiliário que vocês vão criar a expografia de vocês. E daí, o que é importante vocês pensarem, né? A Secretaria de Cultura oferece tal mobiliário, mas eu posso levar outros itens também. Não preciso usar só o mobiliário que tem ali. Eu posso levar coisa da minha casa, eu posso pensar outras coisas que podem compor, me ajudar a compor essa expografia para que a minha exposição fique mais atraente, né? Isso pode e deve ser feito, eu acho. Para diferenciar também das outras, porque são várias exposições, né? Então, também, porque a expografia, ela é composta também desses displays, né? Desse mobiliário. Então, vocês podem trazer itens da casa de vocês ou mandar fazer, inclusive, né, específico para exposição de vocês, para aquilo que vocês estão querendo comunicar na exposição. Aí tem a planta, né, o espaço ele é circular, pode passar, Gui. Aí a gente tem as paredes, né, a parte de vidro ali, que eu comentei, né, que pode ser usada também. Os murais, que daí são 3, né, Mari? Mas tem que ver lá direitinho Isso, são 3. Lá no edital. E como que vocês vão dispor esses murais dentro do espaço? Eles podem ficar um do lado do outro, formando uma parede só, eles podem ficar separados, né, criando nichos, enfim, vocês vão jogar de acordo com a maneira que vocês querem narrar esse texto de vocês, né? O que é o grande tema da exposição? Como que vocês vão contar essa narrativa, contar essa história para o público? Será que é interessante ter 3 eixos, 2 eixos, 4 eixos para separar, né, essas narrativas? Tudo isso deve ser pensado na hora de construir o projeto. E daí, lembrando, quanto mais claro, quanto mais elementos vocês trouxerem para o júri, mais fácil, com mais clareza, eles vão identificar o que é a proposta de vocês. E daí isso é fundamental na escrita de um projeto, a clareza, né? E aí por isso que o recurso visual, ele é importante, nem que seja desenhando, né? Vou fazer ali a planta e desenho. Tem várias formas de fazer, né? O importante é o quê? É vocês mostrarem para o júri com clareza o que vocês estão querendo, e que é uma proposta interessante. O que diferencia o projeto de vocês, a expografia do projeto de vocês, da de um outro candidato? Pode passar, acho que eu repeti. Passa mais um. Daí aqui um exemplo de uma exposição, né? Quais são os elementos que tem? Então, uma pessoa distribuiu ali os painéis, usou o pilar, né, que tem ali dentro do quiosque. Esse elemento que tem ali, provavelmente é um elemento
que faz parte, né, da obra ou da exposição, mas olha como já fica diferente, assim, como dá um outro ar para a exposição, como provoca mais o olhar, né, porque é um elemento inusitado, a pessoa entra numa galeria, ela não espera encontrar, né, ali aqueles resíduos, eu não sei o que é, parece cimento, pedaços de parede, não sei. É concreto celular. Era uma obra Concreto? da Lucy Sgorla, que é Legal. da Chico Lisboa, e ela fazia escultura em concreto celular. Uhum. E aí fica super bonito, né? Impactante também. Uma outra coisa interessante que eu tenho pensado bastante em relação a suporte, quem trabalha com ilustração, fotografia, até gravura, né? Da gente sair um pouco do suporte tradicional, que é o papel e a moldura, e pensar, por exemplo, uma impressão em tecido, né? E daí o tecido é uma coisa leve que eu posso colocar no espaço, né? Não só na parede. A gente tentar sair um pouco do bidimensional e ser refém tanto, né, do bidimensional e tentar pensar outras propostas para o tridimensional. Pode falar, Mari. Só um parênteses, essas fotos que estão expostas são da Marisa Salcedo, são impressas em tecido. E era uma exposição que tinha portas antigas, com sobreposição de fotos, e aí aquele tecido ali, às vezes, sei lá, até o ar-condicionado ali do quiosque dava um movimento, dava uma sensação muito diferente do que se fosse uma foto na moldura, no quadro, no papel, né? Uhum. Fica muito interessante, eu gosto muito do tecido como suporte para a fotografia. Tem mais uma que pode passar, por favor? Aqui tá, ali é uma imagem do painel, né? Uma imagem da televisão que tem lá. E tá, esse aqui eu coloquei porque lá no quiosque o teto ele não suporta trabalhos muito pesados. Então, se vocês forem usar, né, esse espaço, o espaço do meio ali, colocando obras suspensas, tem que ser objetos leves, porque o teto ele é de gesso, né? Então, ele não suporta um trabalho, um objeto muito pesado. Mas, enfim, dá para pensar outras formas. O interessante também, gente, eu acho que é fundamental também visitar o espaço antes de fazer o projeto. Não tem como a gente fazer, por mais que tenha os recursos, né, tecnológicos da planta ali, que tu mede tudo direitinho, não, eu precisa ver o espaço, sabe? Vai lá, visita, ver direitinho, né? Como eu posso usar esse vidro, né? Essas janelas envidraçadas a meu favor? Como eu posso usar esse teto que não suporta um objeto muito pesado a meu favor? Enfim, de tu olhar o espaço mesmo e ver como é que tu pode jogar com tudo que tem ali e o que tu pode trazer de fora também para compor junto com a arquitetura do quiosque, né? Eu acho que é essencial essa visita antes de escrever o projeto para ter uma noção mesmo, assim, para dominar o espaço físico, né? E poder construir um projeto tipográfico bom, né? Que seja atraente ao júri. E ao público também, né? Depois que ganhar. Pode passar. Acho que é isso. Então, agradeço. Agora a gente abre para questões, né? Para dúvidas. A gente pode voltar daí nos exemplos, nos conceitos. Obrigada, muito obrigada, Isis. Eu fiquei encantada com a tua formação, com as informações que tu trouxe, as tuas referências. Isso é muito importante, né, para que as pessoas possam pensar a importância de um projeto expográfico, né, para ter um diferencial na sua exposição, quais os suportes utilizar, o formato, dentro das limitações que nós temos, né, de expositores do quiosque, enfim, quem conhece o quiosque da cultura sabe que não temos, assim, os melhores, né, expositores,
mas ele tem muitas possibilidades, né, justamente por esse formato diferenciado, que eu acho que é um espaço circular, envidraçado, no meio de uma praça, com público passante. Então, eu te agradeço muito, eu fiquei emocionada com as referências, as exposições que tu pudestes, né, estavas à frente na curadoria. Achei maravilhoso, assim, o que tu nos trouxe, que nos apresentou. Faz né, o pessoal pensar um pouco fora da curva, assim, e ver que tem possibilidades de trazer temas potentes, né, e trazer isso, a importância não só temática, mas da concepção de exposição, dessa expografia, o quanto isso pode tornar o projeto original, né, que é um dos outros quesitos que vai ser avaliado pela banca, né, além do projeto descritivo, expográfico, que para isso é preciso que vocês leiam o edital, saibam quais os tipos, os tamanhos, as dimensões dos expositores, como eles podem ser posicionados. Eu achei super importante tu trazer a referência das exposições e como elas podem ser apresentadas dentro do conceito, né? Essa questão de, talvez, dentro de um conceito, funcione mais um lambe-lambe, dentro de outro conceito, funcione algo mais organizado, mais não tenha tantas informações, né? Então, isso é exatamente, esse era o objetivo da formação, né? E eu espero que o pessoal tenha podido aproveitar.